O ministro dos Direitos Humanos do governo Lula, o Silvio Almeida, tem uma suspeita de, de que ele tenha cometido, né, um crime de assédio sexual. Há denúncias contra o ministro. E a Aniele Franco, que é a ministra da Igualdade Racial. Há também uma suspeita de que a Aniele Franco tenha, então, também sido assediada, né, pelo ministro Silvio Almeida. Bom, pessoal, como vocês sabem, esse canal, ele é um canal que tem também como objetivo de trazer importantes reflexões, tá? Nós não temos aqui como objetivo de apenas fazer acusações por fazer acusações. Essa questão do Silvio Almeida está sendo investigado, inclusive a Polícia Federal, né, entrou no caso, tá? Então, acredito que essa questão do Silvio Almeida, de qualquer forma, haverá um resultado em relação às investigações. O presidente Lula marcou aí uma conversa particular com, primeiramente com o ministro, né, o Silvio Almeida, e também com a ministra Aniele Franco, tá? Que ela, né, supostamente poderia ter sido vítima também desse assédio sexual do ministro. Não se sabe qual o posicionamento que o Lula vai tomar ou qualquer coisa assim, né? Um afastamento, nesse momento, devido a denúncias, essa coisa toda, poderia ser possível acontecer esse afastamento do ministro, até mesmo para que ocorra-se uma investigação, né, enquanto ele está fora do ministério. Agora eu quero trazer aqui umas coisas, umas questões, até para ajudar aqui na nossa reflexão, que é o seguinte: não fica tão distante ou tão impossível que de repente haja uma perseguição contra o ministro Silvio Almeida. Esse é um tipo de cuidado que nós devemos ter. Não fica tão distante haver uma perseguição contra o ministro. O ministro Silvio Almeida, primeiramente, né, ele é negro, e a gente sabe o quanto que o Brasil, né, a questão do racismo do Brasil é tão forte. E quando se trata de poder, né, quando se trata de, assim, do que seja lá o poder em que as pessoas estão envolvidas no meio político, tá? Em que nesse momento, inclusive, em que nós estamos aí, nesse momento em que a extrema-direita se agarra com unhas e dentes contra a esquerda, contra o presidente Lula, então a gente tem que pensar em todas as possibilidades. E o Silvio Almeida, ele é uma pessoa que tem uma carreira, né, brilhante no meio intelectual, com muitos livros escritos, né? Ele tem uma formação brilhante na área de direito, né? E depois também acabou se envolvendo em outras áreas, como sociologia e assim por diante. Encaro também que ele é uma pessoa muito boa dentro do campo da filosofia, né? Ou seja, ele margeia, né, nesses campos aí. Ele foi convidado pelo presidente Lula devido à sua luta, à sua experiência, né, nessa luta em favor dos direitos humanos. E de repente aparece então esse tipo de situação, né? Que é bom que a gente diga aqui, se de repente for comprovado qualquer coisa assim contra, né, o ministro, ou prática qualquer coisa que ele tem feito no sentido de assédio sexual, que isso seja assim apurado, que ele seja punido, sim, que haja punição pelo fato do que ele cometeu e para que isso não venha a cometer de maneira nenhuma no órgão público, né? Agora, venhamos e convenhamos aqui algumas coisas importantes. Primeiramente, é assim, eu considero certas situações semelhantes que possam ter acontecido. Dou um exemplo para vocês com o governo Bolsonaro. A meu ver, o Bolsonaro ele foi um assediador, né? E não apenas isso. Ele foi uma pessoa violenta,
que se utilizou da violência contra as mulheres durante praticamente todo o seu governo, né? Durante todo o seu governo. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando, né? Assim, o uso do discurso violento, da sua agressividade contra mulheres, quanto de inúmeros que aconteceu, contra repórteres, mulheres, jornalistas, mulheres. Tem muitas conhecidas, muito bem conhecidas no meio de comunicação. Tem a questão da Maria do Rosário, né, que vocês sabem muito bem, tá? Aquilo que ele disse para Maria do Rosário, que ela não merece ser estuprada porque ela é feia, e assim por diante. Então você tem inúmeras situações. E o Bolsonaro está aí. O que aconteceu com o Bolsonaro? Ele pagou uma multa com relação a Maria do Rosário, né? Mas é interessante que as repercussões não são as mesmas. Um caso igual esse do Silvio Almeida, com certeza, ele ganha uma repercussão maior por conta do que é o Silvio Almeida, da pessoa do Silvio Almeida, e pelo fato dele ser negro também. Isso eu dou toda a certeza para vocês. A gente tem que levar esse tipo de coisa em consideração. E o fato do Silvio Almeida ser de esquerda. Esse é um outro detalhe. Eu queria lembrar aqui um fato também que aconteceu no período do governo Bolsonaro, que foi aquele do gerente da Caixa Econômica, né? Que é o Pedro Guimarães, tá? O Pedro Guimarães, da Caixa Econômica, ele teve inúmeros casos terríveis de assédio sexual envolvendo funcionárias da Caixa Econômica Federal, tá? Advogadas das servidoras que acusam de assédio o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, se manifestaram, tá? Contra a conduta do presidente Bolsonaro ao alegar não ter visto nada contundente nas denúncias. Veja como que o Bolsonaro ele não levava muito em conta esse tipo de questão. Tanto é que como foi a atitude do Bolsonaro diante desse caso. O ex-capitão deu a declaração durante a entrevista ao Metrópolis, né, dizendo o seguinte: não vi nenhum depoimento mais contundente de qualquer mulher. Vi depoimentos de mulheres que sugeriram que isso seria o assédio, né, poderia ter acontecido. Está sendo investigado. Tudo bem. Aí, em nota, as vítimas afirmam o seguinte, né, abre aspas: motivo de tristeza que condutas como apalpar seios e nádegas, beijar e cheirar pescoços e cabelos, convocar funcionárias até seus aposentos em hotéis, sob pretextos profissionais diversos e recebê-las em trajes íntimos, além de constantes convites para massagens, banhos de piscina ou idas a saunas, sejam naturalizados e tidos, repetimos, como não contundentes pelo chefe do Poder Executivo. Então, as denúncias que as vítimas fizeram naquela época. Então, eu estou até trazendo essas questões assim para vocês, para a gente ver assim que eu estou assim até para a gente recordar aquele período que esse presidente da Caixa, ele quase que ele foi inocentado dessa história toda, tá? E digo mais, inocentado por uma parcela até significativa da população. Porque tem um grupo dentro dessa linha bolsonarista que eles culpam as mulheres por conta de assédios que acontecem por homens contra as mulheres. Dizendo que culpas são das mulheres, porque as mulheres vestem roupas curtas, porque as mulheres se arrumam ou qualquer coisa assim, e por isso então acaba acontecendo o assédio. Isso é o que já cansei de ver isso, até nas redes sociais a gente vê muito isso. Então, essa questão eu acabo entendendo da seguinte maneira. É importante que esse caso do Silvio Almeida, ele mesmo já fez isso, né? Porque ele se defende, ele já fez um vídeo se defendendo, dizendo que não aconteceu nada disso, né? Que há uma mentira correndo em todas essas acusações, essa coisa toda, e ele mesmo está pedindo investigações para esses fatos.
é preciso que sejam apresentados a materialidade, né, de tudo isso. Apenas acusações por acusações, isso existe em qualquer lugar, né? Que seja, sabe, demonstrado algumas coisas sobre o que aconteceu. Isso porque, é como eu disse para vocês, são situações complicadas, né? Porque envolve, assim, uma pessoa, assim, que a gente sempre tem visto ele como defensor, né, muito abertamente dos direitos humanos, o trabalho dele em relação contra o racismo, a gente sabe que é um trabalho grandioso, que ele tem desenvolvido esse trabalho de uma forma muito contundente, e para aparecer pessoas que queiram, de repente, derrubar tudo isso, acabar com tudo isso, não custa muito, né? Não custa muito. É preciso que esse tipo de situação seja, sim, muito bem, né, investigado, muito bem, assim, sejam, mesmo que sejam ouvidas, né, as mulheres, mas é preciso saber de como tudo aconteceu, de que maneira, em que momento, né, e as investigações, então, vão trazer a verdade à tona. A gente torce, assim, que dê um bom resultado, né, mas como eu digo aqui, que tendo culpa, a culpabilidade mesmo que pesa sobre o Silvio Almeida, que ele seja sim, né, punido, tá? Porque esse tipo de situação não pode acontecer no nosso meio. Isso é o que eu tinha de dizer para hoje, tá? Sexta-feira, 6 de setembro. Grande abraço e até a próxima.